O que seria um range do TG de 15%. Ele não deveria passar disso, tá? Então, já gravem aí, aqui, ó. Um cara tá subindo. O range natural do TG é esse, que é 13, 14%. Ou seja, se ele sobe acima de 14%, quer dizer que ele está subindo um 4, 4, 3, 3, 2, 2, está subindo um 9, 10 suited, um 9, 8, um vala 9, um dama 9 suited, um vala 8, um 10 e 8, um rei vala off, um dama vala, um ice 10 off. Então, acima de 14%, ele está subindo esses offs para foldar, ele está subindo esses snipados aqui que são bem vulneráveis para pagar uma tribet alta, ainda mais subindo do TG e tendo que reagir contra uma tribet. Então, é isso que eu vou olhar. Eu vou identificar que ele está subindo um range muito amplo e ele vai ter que foldar para a maioria das minhas tribets. Do meio da mesa, seria os 9 e 8 suites, o range padrão do meio da mesa. E as figuras aqui, o As 10 e o As 9, por exemplo. Pronto, par de 4. Chega a 20%. Aqui o 7 e 8, pronto. Então, 20%. Se ele passa de 22, se ele está no meio da mesa com 25, eu já sei que ele está subindo esses 10 offs. Aqui, ó, 23%. Eu sei que ele está subindo os 10 offs acima de 21, ele vai estar foldando muito um As 8, um As 7, um 9 7 suited, enfim, os pares. Talvez 7 6, 5 6, aqui ó, foi para 27% do range. Então, pode ver que muitas mãos aqui vão foldar. Só disso aqui, ó, já são muitos folds, saca? Só disso aqui, ó, de 27 foi para 20, mano. Só desses combos ele já vai ter que foldar e são 7% de um range de 27. Ou seja, um quarto do range. Isso que eu nem tirei todo o range. Eu só tirei os 10 offs aqui e o AX. E já diminui um quarto do range dele que ele vai foldar para tribet. Então pode ver que você tem que explorar um cara que sobe mais do que 23 do meio da mesa. E do cutoff botão, explorar um cara que sobe mais do que 45. Porque provavelmente ele vai estar subindo tipo, qualquer AIS, qualquer 8x, ó, 8x mais, 8, 9, 10 e 8 e tal, né? 8 off mais. Os 6 suited, os iPadinhos aqui, que seguem e tal. Basicamente isso aqui, ó, chegamos a 45. Pode ver que é um range bem amplo. Então o cara sobe ali mais do que 40%, velho, pode tribetar demais, porque ele não vai ter como se proteger se ele sobe mais do que 40% do cutoff botão. Beleza? Só de combos off aqui ele vai ter que largar esses snipados aqui nada a ver, até esses 7 suited também. Só os conectadinhos que ele poderia pagar, tá? Mas pode ver que de 50 já desce pra 30 e isso que ainda tá o range. Aqui, ó, eu tenho que tirar isso, que eu não vai pagar uma tribet, isso aqui também não. Então, tipo, de 40 desce pra metade. Então, no mínimo, um cara que sobe 40% das vezes, ele vai foldar metade, no mínimo. Isso se não defender essas mãos, não defender esses 8, as snipados, um rei vale dama vala off, um As 9 off. Porque a maioria não faz, tá ligado? Então, fiquem espertos. Peguem esses fundos aí. Bom, bora lá. Então, um cara que sobe muito, aqui eu decidi, não trivetei, eu fletei. Fletei porque eu tô dominando vários reis e damas, então eu vou dominar o range dele em posição. E eu poderia tribetar já para puxar o pote, e ele vai ter que foldar todo o range dele. Então, bem de boa tribetar também. Por exemplo, se eu tivesse rei vala off, eu tribetaria ele, porque ele sobe muito do TG, então é bem de boa tribetar. Um rei vala, um dama vala off, um dama vala suited mesmo, tribetar e tal. Ou fletar, né? Mas um dama vala off, rei vala off eu não fletaria. O meu topo de flat é que é rei dama e a vala. É o meu pior range de defesa. Hebron, mas como você abriu ali, você viu que o range dele tá muito expandido dessa posição. E no caso, se ele te dá um barril aí depois desse flop, o que você faz? Então, eu vou analisar o pós-flop. Por exemplo, aqui, ó. Ele ser beta 70% das vezes, ou seja, ele é o cara que não sabe analisar board, ele vai ser beta nos boards que ele deveria dar check, como esse. Então, quando ele ser beta, eu dou o primeiro call, tudo bem, aqui eu tenho equidade, deveria pagar mesmo, mas na maioria das vezes eu poderia até pagar um pouco mais amplo para betar no turn bluff, e foi o que eu fiz, dá check, eu beta, ele folda. Então, eu vou jogar pós-flop. Antes de eu fletar, eu já identifiquei que ele se betava muito. Eu ia poder dar mais raises na CBET, eu ia poder dar mais calls e beta turn, entendeu? Eu ia ter ferramentas no pós-flop em posição. Mas então esse turn é horrível, porque tipo, no caso, se ele abriu aquelas cartas no range, se ele tem um 9 ali, se ele abriu aquelas cartas conectadas, se ele trincou ali, ele vai te abraçar. Se ele trincou, não é assim que joga poker, mano. É assim, ó. O range dele do TG é qual? Vamos lá de novo. Aí você me fala se ele tem muito, se ele acerta muito esse board, tá? O range que ele sobe, você vai me dizer se ele acerta esse board. Beleza. Vamos ver. Talvez sim.
Talvez não, provavelmente acerta. Porque é 8, 9, 10 conecta com os seguros, né? Qualquer vala X tá 2 pontos. Sim, foi porque você falou que. Ó, olha o tamanho Mas assim, olha o range dele de UTG, só pra você ver, ó. É isso, mano. Então, tipo, ele acertou esses 10 suited, tá 2 pontas nesses valetes, que eu bloqueio o rei vala e o dama vala. Ele tem o As 9 suited também. Bloqueio isso e de 9 a As 9, As 10 e As 8, que ele acertou para ali, onde eu vou fazer foldar futuramente, né, mano? Tipo, ele vai ser beta As 8, eu vou dar call, vai bater qualquer coisa turn, ele vai dar check, eu vou apostar e ele vai foldar. Tipo, vai bater lá um, sei lá, um 3, um 2, até carta baixa, ele vai dar check, eu vou apostar e ele vai ter que foldar 8. Então, não é só ele acertou, mas se esse range é forte o suficiente pra chegar no river, entendeu? Contra a gente em posição. Então eu não vejo, mano, eu não vejo. Até porque, tipo, pensa assim, se ele tem Ás e 9, ele aposta turn, né? Ele deu check. Então, tipo, ele já não tem trinca. Então, tu já elimina essas coisas. Até Ás, mãos assim, apostaria turn ainda, sabe? Eles não tendem a dar check. Mas um cara tight, ele não. Se ele acerta a trinca ali, ele não pode ter uma ocasião dele no turn ali, ele ficar em silêncio, esperar você tribetar e ele te dar uma pirueta assim do nada. Não, eu não vou falar que não, porque são pessoas. Por exemplo, eu faço isso em algumas circunstâncias quando eu vejo que o cara vai apostar. Mas eu acho que a melhor, assim, a 90% de todos os players, quando sobe Ás e 9 suited aqui, porque não vai subir Ás e 9 off, né? Então ele só tem, qual 9 ele tem aqui? Ele tem o 9 10 suited, que acertou 2 pares, e são só 2 combos, porque o 10 de ouro está aqui, o 9 de paus está aqui, então ele só tem 2 combos de 9 10 suited, e o Ás e 9 suited, que ele só tem 3 combos. Ele Só isso. Aí ele vai apostar isso às 9, vai bater isso, ele vai apostar, mano. Ele vai mandar segunda com certeza, velho. Conecta demais, tá? Ele vai querer inflar o pote. Ele não quer dar check ou dar check e bater um valete, bater uma dama, um rei, uma carta que segue, sabe? Ele não quer, ele não bate um copas e tal. Então, não, mano, confia na leitura do poker. O que psicologicamente o jogador faria se ele tivesse essas mãos. E outra, tem que saber que é o TG subindo, ele não tem esse burdo. Saca? Pensa, se ele tem dama vala, que é uma mão que a gente bloqueia, que é nuts aqui, né, sequência no flop, ele aposta turn de novo, velho. Então, tipo, ele deu check, ele tem as vala e desligou, ele tem as dama, as rei, tem par de 5, sei lá, qualquer coisa. E se ele paga aqui é o Beto River também. Vai ter que largar, não tem como aguentar. Bom, dama 7, aqui mesma coisa, ó, eu tenho 2 blinds pra trás, pinguei uma, é all-in. O cara foi all-in ali de 2 blinds. Enfim, eu nem tinha visto, mas... tanto faz aqui. O que eu quero é que vocês saibam que são menos de 3 blinds, all-in com qualquer coisa. Beleza? Ó, olha isso. Então, tipo, não, é call, mano. Vocês estão foldando isso aqui, deixando, tipo, um cara de 4 blinds dar all-in no cutoff ali, velho. E vocês estão foldando essas mãos altas, que você vai jogar 60-40. Aqui nem foi 60-40, tô dominando, né? Então foi 70-30 e tal. Bom, mais um spot de menos de 3 blinds, para vocês entenderem. Jogador limp, check. Outro spot, isso aqui eu quero comentar com vocês. Ficarem atentos a... Quando vier pote de limp, use mais suas mãos de lead. Sai apostando, sacou? Já começa a tirar valor das mãos e tal. É bem difícil ele ter reis fortes. Ele pode sim ter um rei 8 que limpou rei 9 tal, dos pares. Provavelmente ele vai me dar reis aqui. Mas de resto são reis mais fracos e os reis fortes dariam reis. Ele deu limp no botão. Então, rei dama, rei vala, rei 10 daria reis. Então, já sai de lead, já começa a extrair valor e tal. Bom, eu saí de lead, bate um valete. Eu acredito ainda que a gente tem valor. Eu posso extrair mais, porém uma size menor, porque a gente está extraindo o quê? De valetes, de 10x. Então eu não quero apostar que 7 blinds, pot e tal. E por controle de pot. Melhor cenário correu, né? O jogador em posição folda e a gente passa a ter em posição. E quem paga aqui, River? Ele sai de lead, 4 blinds. Eu acho que tem muito combo de blefe que é o suficiente para a gente poder dar esse call. Mas você acha que tem tantos bluffs que apostam 4 blinds no River? A gente deu bet, turn e ele sai de bet River? Isso aqui é mais blocking bet do que valor. Isso aí é um valete fraco, é um 9, mano, que pensa que tá ganhando. Eu não sei se tem dama 10, talvez dama 10 saia até betendo mais forte. Mas pensa assim, o cara com dama 10, ou ele dá lead
agora, no turn, ele sai apostando, ou ele dá check raise. Tipo, apostei 2 pontos tanto, ele faria aqui Sim, ele sairia 10 de blinds, sabe? sair Tipo, dos Eu pensei, Lebron, ele daria check raise. Então, ele dama daria- 10 ele não tem. o Dama 10 ele não faria check raise pra se proteger de um possível flush também? Então, por isso mesmo, o que eu tô falando. No dama 10 ele não tem, porque ele daria check raise aqui no turn, ó. Eu fiz 2 blinds, ele colocaria aqui 8 blinds, sei lá, 9 blinds. 2 pares me daria check raise aqui no turn, e dama 10 também. Então ele não tem essas mãos. Cara, aqui eu joguei errado, eu foldei, mas eu acredito que é call, porque aparenta ser mais um blockingzinho, tipo, uma mãe igual a mim, um rei X fraco que vai splitar, ou um valete tentando me bloquear, tipo um vala 10 que pagou no flop, um vala 7, mãos assim, que tentou pagar flop e tá dando um bloquinho no river. O Rafael falou que seria impossível ele ter um rei 3. Mas, tipo, se você parar pra analisar, ele pode dar um limpo. Ah, tem sim. Rei 3. Limpou, pagou flop, pagou turn, size baixo, acertou o river e desse lead. Ele pode ter acertado o Com rei certeza, turn e com o rei 3 suited ele... A Svala não, Paula. Porque a Svala não tem. A Svala daria raise no limp aqui, ó. Pensa assim, ó. Jogador veio aqui, pingou um. Ele aqui no small colocaria 4 blinds. 4 blinds e meio. Pra quê? Pra fazer eu foldar, ele foldar ou ele pagar e jogar contra ele. Então é difícil ter a Cara de Svala, valor, isso aí, acho a que Isais, essas mãos. Entendeu? Vai ter mais o médio fraco mesmo. Tipo assim, rei 3 no naipadinho, 10 e 7 off, sabe? Mãozinhos assim, conectadinhos ou naipadinhos. Vai ser mais isso mesmo. Bom, então aqui rei 6 eu acredito que eu deveria pagar a river, mas se ele faz uma size maior é um fold muito fácil. Na maioria das vezes, porque os jogadores não têm esse call e bet river bluff. Bem difícil. Não, é porque ele só betou um terço aí também, lembrou? Pode? Então. É muito mais caro baixa essa bet dele. de bloquinzinho, tipo um vala 7 que pagou flop, um vala 7 que tinha broca, né? E acertou o valete, sei lá. Um 10x aí. Um vala 10 mesmo. Não, 10x não. 10x ele apostaria 8 blinds. Ele tem valor. Você tem que entender que ele tem valor. Ele não fez isso bluff. Se ele tivesse aí vamos pensar, um 10 e 6 naipadinho, ele não betaria river 4 blinds. Ou ele daria check fold, que é o padrão, ou ele betaria 8, 9 blinds. Tipo um 10 e vala, entendeu? Um 10 e vala, um 10 e 9, sei lá. Então, isso sim, é um bloquinho querendo controlar o pote. Isso faz sentido. No range do small aí, ele tem... Aí, tipo, ele fala, o cara não tem o rei porque não continua betando, então vamos extrair agora no river. No range do small, ele tem o rei vala dos dois lados, né? No off-suited e no suited. O Rei Vala tende a subir mais contra o Limp, mas pode ter sim, mas eu acho que o Rei Vala dá raise no turn. Então ele não tem isso também, sacou? Ele não tem topo, mano, fazendo esse bloco. E ainda como jogou o turn. Vai ser muito raro, mano, você ver um jogador dando check call aqui, nesse turn, e saindo de lead river alto. Não existe, porque o range forte acaba no turn, ele vai dar raise. Os jogadores são desbalanceados. Então, tipo assim... Se ele tem o Rei Vala ali, e com essas duas coisas, com essa carta de flush, com esse flush draw armado, cara, pode ser que ele tenha medo de inflar o pote em cima de você e bater mais uma carta e tipo, completar o flush. Isso, mano. Pensa assim, ele sabe que tá ganhando e não quer fazer você ganhar dele. Ele vai colocar ficha, mano, pra fazer ou você foldar ou pagar mais caro. Todo mundo pensa assim, tiozão ou profissional. Fala, mano, eu tenho 2 pares num board onde vai ter vários rivers que vai ter que ser check-check. Tipo assim, se bate um paus, vai ser check-check, porque se eu betar, vai ser ruim pra ele com 2 pares. Se bate paus aqui, se bate um 10, uma dama, uma dobra que você perde seus 2 pares, tipo, você tem vala 9 e dobra o rei, e eu vou e mando outro. Mano, é ruim. Então vai ter várias cartas, dobras, flush, uma carta que segue, que o cara vai ter que dar check fold river. Então, eu acredito que a maioria dos jogadores aqui, quando tem 2 pares, trincas, se é que tem trincas aqui, não existe, mas tem 2 pares e tal, sequência, o cara daria check raise turn, né? Tô falando que não existe, mas assim, a tendência do field é dar check raise, então a gente trabalha com isso. Mas no caso, o cara tendo 91 big blinds, ele tem a possibilidade de fazer todas as ações na mão, né? Ele pode betar, ele pode fazer tudo isso. Por isso que ele daria raise, tá ligado? Porque não faz sentido, tipo, dar call deep stack, sabe? Não faz sentido mesmo. O cara tá deep, ele quer pôr ficha no pano. Ele tem 2 pares aqui e na maioria das vezes ele vai estar ganhando, então ele quer pôr ficha.
Ah, cara, é meio complicado, porque, tipo, às vezes, com tanto de ficha assim, às vezes o cara pode até pagar pra ver se forma um flush no flop, né? Ah, sei lá, velho. Então, eu tô te passando a minha ideia. Uhum. Então, sei lá, mano. É a minha experiência, saca? A minha experiência diz isso, que eles vão dar raise, sabe? Não fica pensando na exceção, sabe? A exceção tu pega nas estatísticas quando estiver jogando, e se não pegar, mano, paciência, tu tá fazendo dinheiro de 90% da galera. Porque no mínimo 90% eu te garanto que jogam assim como eu tô te falando, sacou? Então, não tem como você se preocupar com exceção de no máximo 10%, sabe? Então, o Peter falou, se ele tem certeza que tá ganhando, porque vai fazer você betar pra fazer foldar. Porque tem um range grande que paga nesse bordo conectado e que ele tá ganhando. Tipo assim, que mãos eu pagaria que várias mãos naipadas que tem 10x, dama X aqui, par e broca, top pair, enfim, muitas mãos que eu vou estar pagando ele. Então, Aí você tá assumindo que ele tá tirando a quina, então. tá tirando o quê? Eu tô tirando. Não, trincas não tem, né? 88, 99, rei, rei. Não. Eu tô falando no River, a bet River dele, o size River. Então, é o que eu falei. Eu acho que eu joguei errado porque ele não tem topo do range. Aí ele sai betando fraquinho, ele vai ter um valete. Eu deveria pagar. Isso que eu tô falando. Você tá assumindo que ele tá tirando uma fin bet. Se ele faz uma size um pouco maior aí, você tende a pagar mais? Mano, nesse contexto eu acho que eu pagaria. Porque não faz sentido ele chegar com o topo do range aqui nesse nível. Então, aí você tá assumindo que ele tá fazendo uma size assim. Aí o que eu acho que é? São flush draw, sacou? Mãos mísseis que não acertaram. Um 10x, a Eren um 10 e 6, um flush draw e deu qual e saiu betando pesado River. Então a questão é ficar atento sempre à size do vilão. Não só a size, mas como ele jogou. Por exemplo, aqui no River, eu pagaria qualquer River independente da size. Mesmo que eu foldei, foi um erro meu, mas assim, pagaria independente da size. Por quê? Porque eu sei que os valores dão check raise turn aqui. Se ele não deu raise, é difícil, ele vai estar saindo de bet aqui no River com os bleffs que não acertaram. Eu acho que ele não daria insta-call no seu raise se ele não tivesse nada, ou se ele não tivesse esperando o flush draw. Então, sim, é draw mesmo. Tem draw, tem... Não faz sentido. Será que tem três draw? Bom, bora lá. Próxima mão, 9-8. Gente, mesma ideia. 50 blinds, 80 blinds, tal, tudo deep, tribeta, mão joga bem. Joga, passou lá, tomei 4bet. Nossa, dei 5bet, passou, caralho. Não sei dessa mão. Tá, provavelmente eu tinha leitura, tá? Mas esquece isso do 5bet all-in. Caralho, foi foda. Não. Você mesmo surpreendeu com você mesmo agora. É porque tipo, o 4bet é bem ajustado no spot certo, porque eu não quero atolar aqui 50 blinds sabendo que eu vou tomar call. Eu tenho certeza que ele vai foldar, tá ligado? Lógico. Então, tipo, se eu fiz isso foi com uma info, com certeza, porque eu não vi as mãos. Eu separei pra vocês spots interessantes que eu vi pré-flop, assim, sabe? De dar uns flags e tal, o que teve pós-flop eu vi. Esse não era o caso, eu vi só a tribet assim, eu falei, esse é bom. Só pra continuar afirmando pra galera que Deep Stack é pra tribetar mais mãos assim do que mãos offs, mãos nada a ver e tal. Se for tribetar mão off aqui é blockers, tá? Rei Vala, Rei Dama, Ás e Vala, mãos assim. Ás e 10, porque o Ás é forte, então dá pra usar um Ás 9, Ás 8, Ás 10 e tal. Não, mas aqui, o cara tinha um range de 4bet muito alto, com certeza. Enfim, e vai passar e passou. O cara querendo dar um 5bet do botão com 9-8, ele tá querendo acertar um straight flush no flop, não é possível, cara. Não, com certeza eu fiz aquilo já sabendo do fold, mano. Eu não vou fazer isso esperando o board, saca? É muito arriscado. Uhum. Bom, bora lá. Limp é um range bem fraco, fiquem atentos. Então o que a gente vai fazer? A gente vai se reagir. Esse range aqui, pensa assim, ele é muito fraco, mas ele tem cuidado, eu posso fazer sequência. Então como que a gente se reage? Não dá pra ficar jogando de call, a gente tá short e tal, a gente vai ficar jogando, ele vai barrelar, ou a gente vai ter que blefar turn e tal, vai ser complicado. O que a gente faz? Joga de raise, dá raise, nega a equidade e puxa pote. Ele deu call, desliga e já era. Se acertar sua equidade no turn river, tu joga o valor. Então, aqui a gente bloqueia, deletei as mãos, que ele vai continuar com a gente aqui, tipo um limp de 9 e 10, que são 2 pontos. Mãos desse gênero, um 9 e 8, que são conectados aqui, fez par, 9 e 7 e tal. Um 6 e 7, um 5 e 6, 2 pontos. Então a gente bloqueia 2 pontas para baixo e para cima.
bloqueia pares colados, 9-8, 9-7 e tal. Então, cara, bem de boa, dá o raise e, tipo, puxa essas, sei lá, 4 blinds no pot, sacou? A gente tem 17, puxa 4, vai pra 21 e sem variância, já é. Essa é a típica mão que o cara não acertou nada, mas ele quer te demonstrar que acertou alguma coisa e te fazer correr. Sacou? Tipo, você dá o primeiro call, bate qualquer coisa turn, ele manda o segundo, você foda. Tipo, é foda. Então, só isso. Bom, rei da Suited, o que eu não sei o que eu fiz? Eu fletei, beleza. Gosto do tribet também, porque assim, é uma mão que joga bem pós-flop, como eu falei, são blockers e tal, a gente tem posição. Então, bem de boa tribetar. Bom, bordo seco e esse jogador de check. Se ele não for um jogador regular, que é um jogador pensante, ele não vai dar check aqui com overpar. É um jogador lucrativo e tal, que pensa, ele provavelmente poderia pensar em dar check aqui com 10-10, vala-vala, ais-ais, enfim. Então ele não tem topo do range aqui, então a gente já pode explorar isso. O único que acerta esse board é ele, então se ele foldar, esse pote é nosso. Se ele pagar, a gente vai depender de como vai fluir o pós-flop, a agressividade dele e tal. Mas desse aqui a gente já ganhou. Se ele der call, a gente vai betar em quase todos os turns e rivers. Bom, o pior cenário ocorreu, esse aqui é o mais nítido, ele foldaria, se esse folda, esse folda. Aqui a gente tem boas cartas para acertar e sem contar os blefs, né? As overcards que a gente vai blefar no valete, na dama e no ás. No rei e no 10 vai ser valor. No 9 a gente vai analisar, no 8 a gente vai analisar. Provavelmente no 9 menos a gente não vai mandar, porque conecta com esse board. Tipo... 4 e 5 já seguiu, mas tem uns 5x aqui, uns AX quebrocas e tal. Vamos ficar atento ao range. Bom, bate um 4. Check, eu dou check. Esse é um turn que a gente não vai barrelar. Quais turns a gente iria barrelar? Turns paus, que a gente abre flush draw. Aí a gente pressiona, por exemplo, se bate um 4 de paus, até é válido, porque a gente tem cuidado de pressiona quem tem um Ás e 3, por exemplo, entendeu? Um parzinho na mão. Aí a gente manda aqui mais ou menos 10 blinds. No flop, de boa, mandar um terço. Mas no turn tem que ser size alta. 2 terços do pote e tal. Bom, se fosse turn 10 mais, eu apostaria ou por blefe ou por valor, e nos turn paus. Exceto esses, eu vou dar check. O 4 de copas, check. Controla e bate um 5. Cara, aqui é uma questão interessante. Tem sequência no bordo e ele saiu de check, tipo, ele não vai ter o 7, não vai ter flush. Então a gente tem que explorar isso e a gente tem que puxar essas 15 blinds. A gente não quer betar aqui 5 blinds, ele pagar e splitar, sacou? Então abdique da overbet, eu fiz até baixo aqui, pode fazer vídeo, pode dar win, faça o que quiser, mas puxa essas 15 blinds, não dá split pra ele, puxa as 15. Fiquem muito atentos a isso, sempre quando tiver split no pote, por exemplo, você tem AX e o cara, e o board dobrou e tal, e você sabe que ele nunca tem full, nada, no máximo tem um Ás. E todo o Ás tá explicando. Mano, se ele saiu betando, dá o win. Ele nunca vai ter topo, ele vai ter no máximo a trinca, se ele pagar, ele vai splitar, se ele foldar, você puxou o pote inteiro. Então fiquem atentos a boards que são split. Tente puxar ele inteiro pra você. Principalmente se você tá em posição, o cara deu check, né? Então, aproveitem isso. Pense que pra ele é muito complicado ele ter que pagar 18 blinds aqui, uma overbet, pra descobrir que eu não tenho 7, nem um flush pra splitar o pote. Então é bem complicado dele ter que pagar isso aqui. Bem complicado. Porra. Então, tipo, ele vai dar check call flop, normal. Turn ele vai dar check de novo, né? Não tem porque ele sair betando. E river provavelmente ele vai dar check, mano. Provavelmente, na maioria os jogadores não... Se ele sair betando, eu acho que eu foldo, saca? Porque aí ele sair betando, eu vou colocar ele nesse range mesmo. Era isso que eu ia falar pra você. Quem tomou a ação do bet aí depois do flop foi você, né? Porque no caso eu acho que se deixa pra ele a ação, se ele com 8-8 ali, ele ia subir muito e você sem nada óbvio que ia dar fold. Como é? Tipo assim, não tem o que ele fazer com 8-8 aqui. Tipo, só se ele for bem inteligente sair betando 8-8 pra tirar split e puxar o pote. Sim, é isso que eu não fazem isso, mano. No caso só quem é profissional e olhe lá, é difícil eu ver um reg que faz isso. Não, porque tipo, no caso você tomou ação pós-flop, entendeu? Eu tô dizendo, no meu caso, se fosse eu no teu lugar, se eu não tomasse ação, na minha opinião, eu estaria errado, mas daí eu não pagaria o call dele se ele betasse. Não, mas não é pra pagar, eu não pago também se ele beta. Se ele sair betando aqui, eu foldo, porque é o range de flush 7x. Se ele tiver betando blefe pelo split pra puxar o pote inteiro, é o que eu falei, ele é aquela exceção de 5% do field, sabe?
É aquela exceção que pega um 8-8 aqui, vê que tem split, vê que eu não tenho 7x no range e beta. Pra tirar. No máximo eu vou ter flush. De resto eu vou foldar o split e ele vai puxar 15 blinds. Mas, mano, é muito... Eu nunca encontrei um jogador que faz isso. Tipo, então, fica suave. Até regs bons que eu troco ideia e os caras, nossa, essa jogada é boa e tal, mas nunca tinha cogitado. Então, velho, pra você ver como a gente não vai ser explorado aqui do cara. Aí já sei, jogador limpo, eu limpo junto, eu poderia subir punir ele, bem de boa. Mas eu limpo. Esse bordo seco, gente, não tem nada aqui. No máximo vai ter brocas, né? 9-8, 9-10 e tal. Então eu gosto do lead aqui já, tipo, aproveitar o pote é seco. Se você der check, ele vai postar. Então, ou eu daria check e ele ia postar nesse bordo seco, eu ia dar check raise pra puxar o pote, se ele paga eu desisto no turn river. Ou eu sair de lead, mas uma coisa que eu não vou fazer é check fold. Num bordo seco, sabe, não tem dono no pote, o dono é você. Então, criem essa percepção também. Bordos secos, aproveitem. Pote limpid e tal. Bron, a Bom, size, importante, acho que a size, tipo, né, com esses bordos secos aí. Meio pote. Bem tranquilo pra ser meio pote. Um pouco menos, 40%. Viu? Acho que até um 25%, será que não cabe? Não. Aí é forçar demais, os caras vão pagar qualquer coisa aérea. Qualquer coisa. Você vai betar aqui um blind, o botão vai dar call. Aí eu vou dar check turn e ele vai betar. Então não, beta aqui até mais alto. Já que eu vou mandar uma, beta 2 blinds aqui. Entendeu? Um pouco mais de 50% do pote. É até melhor do que betar 1.5. Beta 2 aqui, a bidica dele te fretar de, sei lá, 4 e 5, sabe? 4 e 5 off aqui, querendo buscar alguma coisinha. Ou te blefar. Bom, 6 e 8. Isso aqui era uma reta, eu tava mais ativo, a galera tava bem tight. Eu subo, small paga, big paga e bate esse board seco. Mano, a gente tem bons turns pra comprar. O board é bem seco. Então, você bet sempre. E size. Size não precisa ser alto. Se a gente apostar aqui no máximo 3 blinds, que é um terço, a gente já vai fazer foldar várias mãos, tipo valete 10, valete 9 suit, e aqui as mãos, tipo, sei lá, rei 9 off, 9, 10 off, todas essas mãos aéreas, nada a ver, vão foldar para qualquer size. Ó, eu fiz um quarto aqui, bem de boa, e passou. Então, tipo, bordo seco não precisa, eu ia analisar o turn, se eu ia mandar o segundo barril. Que turns eu mando o segundo barril? Overcards, porque se ele não tem mais, ele folda. Por exemplo, você pagou aqui com 4-4, 5-5, com 7x. Se bater um valete, dama, rei no turn, ele vai foldar. Eu mandaria em paus também. E cartas que eu conecto com esse set. Tipo, aqui um 5, que eu fico 2 pontas. Um 9, que eu fico brock e tal. Posso querer barrelar. Eu acho que é isso, essas cartas. O 8 e o 6 eu posso dar check pra controlar o pote. Tentar levar pro showdown. Principalmente o 8, né? Mas, ô Hebron, por exemplo, quando vem paus ou o 5 ou 9 aqui nesse caso, você apostar é bom porque o cara tem 18 blinds. Se ele te volta, você perde sua equidade de ver o river. Eu vou pôr ele all-in, Deixa eu ver se vai caber 2 blinds, ele vai pagar 2, o pote vai pra 13, ele vai ter 16. Cara, provavelmente eu mandaria 3 blinds pra dar all-in river, entendeu? Pra caber um all-in bem pesado river. Eu ia realizar minha equidade no turn, eu ia betar baixinho, e pôr ele em river. É difícil ele dar check raise, né, mano? O que ele vai dar check raise? Tipo, os X vai call, o 7, par de 7, par de 2 ele não tem trincas, porque ele daria win aqui no meu raise, ele tem 20 blinds, mano. Dei raise, o cara pagou, ele ia dar win aqui com part 7 e tal. Então, não tem trincas. Então é só X fraco, ele vai dar o call, e no river provavelmente eu ponho ele a win ou dou check, se ele não é capaz de foldar o Ice. Se eu vejo que ele não tá pagando só com Ice, aí eu posso pensar em mandar outra. Se tá entre o Ice e o 7, eu posso fazer ele foldar ainda. Mas geralmente só no turn já é bom, não precisa nem mandar river, porque no turn você já tira tudo que não é Ice. Você vai tirar os parzinhos na mão, que pagou primeiro, 7x e já era. Faz foldar isso. E tem que usar size. Gordo seco não precisa inflar muito. Faz uma size baixa e analisa o turn. Bom, 10 e 7. Aqui vou explicar um erro para vocês desse jogador. Eu explorei isso, eu sabia que ele tinha esse erro, e eu não quero que vocês cometam. Gente, um jogador com menos de 30 blinds, posição final, o seu range de 4bet tem que ser qualquer par. Sei lá, subiu 2-2 aqui, o cara tribetou, é 4bet all-in. Se cabe 4bet all-in, é 4bet all-in com o par na mão. Se não cabe 4bet all-in,
é call pra ver se trinca, né? Porque aí você vai ter 50 blinds e tal. Se você tá curto e não dá pra pagar tribet, porque é muito, tu vai dar 4bet all-in. Então, fiquem atentos. Qualquer parel em Ás-Vala, Ás-10 vai ser 4bet all-in. Um Rei-Dama também, 4bet all-in. Então, esse range já é 4bet all-in com 30 blinds aqui, posições finais, tá? As 4 posições aqui. Subiu, tomou tribet, 4bet all-in com 30 blinds. Bom, eu vi isso, tribetei ele deu call. Acerto 10 high, eu sei que ele tem muito Ás e X no range ainda, e pares na mão. E overbet, flop, pelo pot mesmo, e ele paga. E ele paga com o 5-5. Então fiquem atentos a isso. O cara, se ele me dá 4bet all-in, lógico, eu não tribetaria ele, porque eu saberia disso, do range dele. Mas assim, ele tem que se defender, mano. Ele tem que dar 4bet all-in. Ele tem uma mão formada e tá tomando tribet por roubo aqui. Ele tá flipando com todo o range, até o range de blefe. Ele tem que se proteger e dar 4bet all-in. Olha o pot quanto tá. Eu tribeto 7, o pot tem 12 e ele tem 33, ou seja, um terço do stack dele. Ele vai de 12 para 40, vai de 35 para 45, quase 50, se ele dá um. Ele vai de 35, né, contando com isso, para quase 50. É muito, velho. É muito, então... Esse golzinho é muito ruim, né, Bruno, para gente 5, né? Muito ruim, é 4bet um par de all-in. 9 para cima, compensava. Não, 4bet all-in, mano. 4bet all-in. Beleza. Tem um terço da sua stack no pot, mano. Tem um terço. Tem 30 blinds, tem 12 blinds, você dá 4bet, folda, puxa 12 blinds, mano. Ele dá call, você tá flipando, sacou? Na hora que ele der o int 5-5, eu vou ter, isso aí é Ás-Dama. É raro eu ter um 8-8. Ás-10, cabe ou não? Também. Sabe, é bem raro. O Ás-10 da parte dele, cabe, mano. Ás-10, Ás-Vala, Rei-Dama. Rei-Dama e qualquer par. Rei-Dama, Ás-10 e qualquer par. Jogada muito inteligente. E se você quiser ainda nem querer pagar as figuras na iPad e dar 4bet all-in, é de boa também. Tipo, Dama, Vala, Suta de 4bet all-in já era. É lucrativo, mas tô falando, o call porque também é... não serve, o cara não vai conseguir pagar, né? Fica muito sem cuidado. Rei-Dama, defendemos. Ah, não, essa mão não quero... Ah, tá. Eu vou mostrar essa mão só pela zoeira. Olha aqui, ó. Quanto mais laranja o cara é, mais tight ele é. E quanto mais verde, mais loose ele é. Então esse cara, ele tá bem loose e tá desajustado. Tipo, eu sou loose, mas eu ajusto tudo no range. Eu dou check raise na frequência, bababá. Esse cara não tava jogando certo. Ele tava fletando monstro que não devia e blefando demais. Então, pra vocês verem, quando vocês falam assim, ah, mas o cara beta tudo, não dá pra saber. Cara, claro que dá. Olha aqui, ó. Check call, o cara beta pot. Dobra. Beta pot. Call. Ele não sabe construir stacks. Ele betou 21 blinds no turn, deixando 16 pra trás. Dá win e paga. Isso é só pra vocês verem, tipo, na hora que você identifica o jogador, mano, ele tá jogando errado, você vai pegar ele. Você não precisa lá acertar o botão valor. Você vai ver que é valor, você vai identificar. O cara tá loose, tá betando toda hora. Não tem como ele ter as trinca toda hora, 2 pares toda hora. Então tu sabe que na maioria das vezes o cara tá potando toda hora, o cara toda hora pota, o cara defende demais. Um range que não é natural dele ter, não é possível que ele tenha um range forte, sólido toda hora, todas essas vezes. Não é possível que toda vez que ele pota, ele tem valor. Então, mano, é um leak. Se tu olha lá, viu que é leak e joga o rei high. Pode ver que eu dei check flop pra já induzir ele a betar todas. Pra betar flop, turn river. Então eu nem CBTei o flop. Já pra induzir ele. O cara perdeu, velho, 50 blinds, num pote tosco. Tipo, se ele for da pré-flop, já era. Bom, bora lá, já tá acabando. Valete 8, aqui eu tribeto, porém, fica bem esperto. Essa mão aqui, ó, eu tenho 30 blinds, então, vamos lá. Se eu tenho valete 10 suited, eu fletaria. Porque eu não quero tribetar uma mão que joga bem. Não que o valete 8 não jogue bem, mas assim, a gente já vai ter um range de flat aqui. E já vai ter um range de tribet por valor. Então, a gente tem que equilibrar. Como esse range é, entre aspas assim, é fraco demais para defender, então a gente passa a tribetar porque ele é bom demais para foldar. Entenderam? Então é uma boa linha. Não que você precise tribetar sempre, mas tô falando, é uma boa linha também. Tribetar e jogar. Bom, ele pagou, ó, bordo sequíssimo. A gente pode dar win em vários turnos que realizar equidade, que espadas, talvez um 10, um 9, dependendo. Mas é basicamente isso, não tem muito que a gente realizar. Mas mais aproveitar do bordo. Pode ver, ó, que a size, eu faço 6 blinds e meia pré-flop. Mas no pós-flop eu ajusto minha size para 1/3, porque é um bordo seco. Entendeu? Então não é porque eu tribetei 6 blinds e meio que eu tenho que fazer mais do que eu fiz pré-flop. Não, faz 5 blinds e meio aqui, já vai ser efetivo. Se eu fizer 4 blinds e meio aqui, já vai ser efetivo. Ele já vai foldar o que tem que foldar e vai pagar o que tem que pagar. Então,
Bom, outra linha aqui de tribet é um vala 10 suited com 30 blinds. Como eu não quero dar muito tribet e foldar para 4bet all-in, eu fletaria. Mas como esse aqui tá na meiuca entre o fold e o call, eu posso tribetar também, bem de boa. O valete 7 suited com certeza não é flat, e se quiser jogar é tribet, mas não aconselho também. Então fica entre isso, valete 8, valete 9, valete 10 e tal.